Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, pessoal! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami. Estou aqui com o Ravel Pinheiro nesse pós-jogo, onde vamos analisar a eliminação do Bahia nessa segunda fase da Copa do Brasil. A gente tem na direção aqui do programa nosso querido Alan Roberto, tá? E a gente agradece desde já a audiência de todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Se você puder, deixa aqui o seu like, você sabe que faz a diferença. Se você puder, recomende também o nosso canal, o nosso conteúdo aqui, alguém que você acha que também pode se interessar pelos programas que a gente vai produzindo. Nesse aqui, em particular, o tom é quase de, mais do que surpresa, diria que é de recuperação de fôlego. Porque a gente está falando de uma eliminação, não é apenas uma eliminação precoce. A eliminação precoce, às vezes, se dá diante de algum percalço que você encontra num jogo equilibrado, mas onde você era o favorito. A gente está falando de uma eliminação na segunda fase da Libertadores. E havia, obviamente, uma expectativa grande da torcida do Bahia em torno dessa nova participação do time no principal torneio do nosso continente. Porque o Bahia tem feito investimentos nas cifras das dezenas de milhões de reais. É com essa pujança que o Bahia vai ao mercado. E o Bahia, ele, diante dessa nova configuração, né, do seu futebol, a partir da chegada do Grupo City, o Bahia passou a figurar como um dos times com quem você mais deve se preocupar se a questão é disputa por alguém que interesse ao Bahia no mercado. Porque o Bahia realmente tem esse fôlego. No entanto, o torcedor do Bahia, talvez ele não sinta a pujança desse investimento convertida em futebol. E talvez more aí um pouco do que o torcedor do Bahia está sentindo. Porque o triunfo sobre o O'Higgins por 2-1 no jogo de volta, para mais de 46 mil pessoas na Arena Fonte Nova, obviamente não estava na conta. Não estava na conta de nenhum torcedor do Bahia. Mesmo que o jogo da ida, o primeiro encontro contra os chilenos, tenha sido aquela partida onde o time jogou pé de santo, você sabia que era possível reverter. E bastaram segundos para que o Bahia revertesse essa vantagem do O'Higgins. E bastaram mais alguns minutos para que o Bahia passasse a estar em total vantagem nesse cenário, nessa disputa particular contra o O'Higgins. De repente, a gente está falando de uma eliminação. Então, Ravel, talvez antes de a gente começar a falar do jogo, do que aconteceu quando a bola começou a rolar, talvez eu precise perguntar a você quando foi que o Bahia começou a ser eliminado. Porque me parece completamente fora da conta. Me parece completamente inesperado. Por isso
acho que tem no ar essa sensação de, nesse momento, tentar recuperar o fôlego e olhar para frente, olhar para o que resta. Porque essa eliminação deixou o Bahia não apenas sem calendário na Libertadores, por ter sido eliminado na segunda fase, ele também não tem direito àquela vaga para a Sul-Americana desse ano. E já havia sido eliminado da Copa do Nordeste justamente por conta da sua participação na Libertadores. Então, agora ao Bahia e ao torcedor do Bahia resta apanhar os cacos que se despedaçaram dessa forma surpreendente. Então, Ravel, volto a perguntar a você, e agora passando a bola, quando é que o Bahia começou a ser eliminado? Tudo bem, Celso? Um abraço para você, meu irmão. Um abraço para a Alan, que está na direção dessa live, e para todo mundo que já está consumindo também esse conteúdo. Para responder essa pergunta, meu amigo, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, são 3 elementos dessa cronologia que eu vou fazer que marcam a eliminação do Bahia, que se consolida na noite de hoje. O primeiro, mais distante, é no dia 7 de dezembro do ano passado. Última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Bahia entra no Maracanã, ainda com chances de se classificar diretamente à fase de grupos, e faz um jogo pífio, um jogo covarde, um jogo fraco, um jogo não condizente com as pretensões do clube e o que ainda estava em disputa, né? E esse jogar mal, que na verdade é uma sequência de partidas ruins que o Bahia fez na reta final, sobretudo jogando fora de casa, jogando sem ímpeto, sem apetite, sem vontade, ele resulta naquilo que dá sequência aos 2 próximos passos da cronologia da eliminação. O segundo passo, ele acontece na quarta-feira passada, quando o Bahia, ciente da importância desse jogo, adota uma postura excessivamente pragmática, no sentido de tentar proteger um resultado que não o favorecia, mas que lhe dava condições de decidir na quarta-feira, à noite de hoje, diante do seu torcedor, Celso. Essa postura, ela imputa sobre o Bahia um risco. Risco esse que o Bahia se viu exposto logo no início da partida, lá em Rancagua, né? Ficar em desvantagem no placar. Risco que o Bahia comprou e assumiu no decorrer da partida. Afinal de contas, nós temos de lembrar que o Bahia não chutou uma bola na trave do adversário na semana passada. Não chutou uma bola. É inacreditável mesmo. A etapa da cronologia, ela acontece na noite de hoje. Quando o Bahia, refém de uma política de contratações que visa majoritariamente o longo prazo, joga com a terceira opção na zaga, dependendo que essa terceira opção na zaga demonstre qualidades que ele nunca demonstrou, que nunca teve, e obviamente eu não estou aqui com isso, Celso, personificando a eliminação do Bahia num único atleta. Não é essa a intenção, tá? A eliminação, ela se dá até pelo conjunto, afinal de contas, você não teve ali uma falha clamorosa, cabal, que crave as digitais, né, na derrota, na desclassificação do time, do clube na noite de hoje. Mas quando você joga uma competição dessa magnitude, com a preparação bem feita como foi feita, tendo a terceira opção sendo titular na zaga, em razão da indisponibilidade dos 2 outros atletas que são mais acionados costumeiramente, não tem como você não se perguntar por que o Bahia não previu essa possibilidade, essa necessidade de ter uma peça de mais alto nível técnico compondo o elenco nesse setor. Assim como a gente já se perguntou sobre isso quanto ao gol, e a solução foi o atleta que já estava no elenco passar a ter um bom desempenho, né? Voltar a ter uma melhor fase. Assim como a gente já se perguntou várias vezes sobre a necessidade do Bahia ter um centroavante melhor, e a solução encontrada até agora foi um centroavante tampão, que já esteve dentro desse elenco e saiu sem deixar muita saudade. Então, a cronologia do caos, ela passa por essas 3 etapas, Celso. Um Bahia que, embora tenha feito uma boa preparação para o confronto, não se preparou psicologicamente para o duelo. E está eliminado com justiça, porque, embora o Bahia tenha estado por mais de 45, na verdade, por cerca de 10 a 15 minutos com o placar
necessário para passar a próxima fase sob o seu domínio ali, né? Quando o Bahia esteve ali com 2-0 adiante, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o jogo. No cômputo geral, o Bahia ele não fez por merecer a classificação. Se ela tivesse vindo, ok, estaria em boas mãos. Mas merecimento, propriamente dito, em 180 minutos o Bahia não fez. E acaba sendo eliminado dentro desses contextos que, quando a gente coloca uma lupa sobre os eventos, a gente compreende o porquê. Começa em 7 de dezembro, termina em 25 de fevereiro e vai ecoar e reverberar na cabeça do torcedor tricolor por muito tempo. Qual o sentimento assim que melhor traduz o que está passando nesse momento o torcedor do Bahia, né? Porque, como eu destaquei no começo do programa, Ravel, havia uma expectativa grande, natural, da torcida do Bahia em torno da performance do time. E me parecia, até aqui, que o Bahia estava fazendo as escolhas certas, né? Nesse giro de calendário, para essa temporada inaugural, com esse formato de Série A iniciando no meio ali da reta final dos estaduais, ainda em janeiro, a gente destacava que o Bahia vinha fazendo as escolhas certas, promovendo o time da base para começar a temporada, falando da qualidade, né, e do valor de mercado embarcado naquele time, destacando que as goleadas não vinham sendo construídas por acaso. A gente foi falando do time aparentemente correto, da utilização do time profissional, e aí vem a estreia, né, do time nessa Libertadores. E é uma estreia que a gente viu que o torcedor abraçou. Pô, tinha mais de 46 mil torcedores na Fonte Nova. Então é óbvio que o torcedor abraçou. É óbvio que o torcedor do Bahia estava munido da expectativa, né, de sair do estádio com mais uma história de alegria para contar, para compartilhar com os amigos tricolores. E aí, é por isso que eu estou tentando encontrar o que é que está sentindo hoje, nesse momento, o torcedor do Bahia. Porque está muito claro que não é um caso de você jogar a bacia junto com o bebê fora, né? Não é o caso de você começar do zero, não é o caso de você demitir treinador, está longe disso. Mas não deixa de ser grave, não deixa de ser uma pancada muito contundente. Então, eu queria entender qual é o sentimento do torcedor do Bahia. Celso, é um misto de melancolia e revolta, né? Melancolia porque eu acho que a maioria dos torcedores do Bahia que foram à Fonte Nova hoje, né? 46.046 presentes hoje na Fonte Nova e a maioria dos que acompanhou à distância, né, pelos streamings da vida, acho que davam assim conta de que a classificação era algo protocolar. Eu mesmo cheguei a... Exatamente, era essa sensação. E para ser bem franco, Ravel, você sabe que a gente se prepara, né? Você fez a transição, né, do torcedor para o analista de futebol num tempo mais recente. Mas você sabe que a partir do momento que você vira essa chave, você precisa analisar um jogo com um olhar mais técnico, muda um pouco a sua expectativa, a sua preparação. E eu estava me preparando para o jogo e estava me preparando para falar da classificação do Bahia. E agora eu estou falando da eliminação. Eu estou tentando ainda tatear. Eu acho que é isso que eu estou tentando falar. É isso, porque assim, quando você é torcedor, puramente torcedor, você consome mais o lado passional do jogo, né? Você enxerga cada lance, cada bola, você vive cada momento daquilo ali, sem necessariamente ter um compromisso com a leitura do jogo, com a perspectiva, com o que está acontecendo para que o resultado penda para um lado ou para o outro. Obviamente o torcedor também tem capacidade de fazer isso, o torcedor também faz isso, mas ele acaba não tendo o compromisso de fazer isso de uma maneira tão racional
e intrínseca análise Não precisa como gravar analista. quem foi que fez aquele lance, Isso, né? Em que tempo isso, de jogo. É isso, disso que a gente está falando. Desse tipo de isso. É, construção. Que você tem que ir anotando, isso, fazendo conexões, né? isso, E o torcedor está ali torcendo, ele está no modo torcer. Claro que ele está isso. enxergando o jogo, óbvio, que o torcedor está Aham. enxergando o jogo, está analisando o jogo, e muitas vezes está analisando melhor do que nós, comentaristas, do que o próprio treinador, muitas vezes. Mas a gente está falando desse ofício, né? Isso. Precisa anotar aqui quem foi que falhou naquela cobertura, né? Será que ele vai falhar de novo? É esse tipo de conexão que obriga a gente a ter uma leitura um pouco diferente ali na hora do jogo em si, né? Isso, e que faz com que a gente muitas vezes remoa muito mais a dor do que se permita acreditar, né? Porque você está vendo aquilo ali de uma maneira racional, você está tentando enxergar os elementos que estão te fazendo ou te aproximar do triunfo ou te distanciar, né? Te aproximar da derrota também. E muitas vezes isso é um exercício assim muito dolorido, porque você está vendo ali, por exemplo, hoje eu vi o segundo tempo do Bahia, Gabriel Xavier e Roman Gomes, coincidentemente Quebrando jogadores a que bola, né? praticamente não assim, jogadores que hoje por coincidência não tinham suplentes à disposição, né? O Gabriel até tinha Fred, mas um garoto de 19 anos assim, ser lançado nessa fogueira seria algo muito complicado, até difícil de ver, e de fato não aconteceu. E aí, quando você está vendo que assim o jogo do Bahia está inexistindo por ali, gera uma angústia, né? Porque a gente está fazendo o papel de analista, mas a gente sofre como torcedor também, sabe que o torcedor também está vendo isso, né? O torcedor sabia que quando o Gabriel Xavier tinha que dar o combate, era um Deus nos acuda, um sofrimento absurdo, e quando ele era responsável pela construção, se tinha um latifúndio na frente dele para ele progredir com a bola, porque os jogadores do O'Higgins, em determinado momento, ao perceberem a limitação do atleta em ser propositivo, davam espaço, davam campo para ele, não iam marcar ele enquanto portador da bola, porque sabia que ele ia dar uma quebrada, que não ia Exato. conseguir progredir, se preocupavam muito mais com outros elementos. E é isso que faz com que o torcedor, respondendo sua pergunta mais objetivamente, Celso, acabe sentindo um misto de melancolia com revolta. Melancolia porque, como eu disse, assim, a classificação ela parecia iminente, parecia protocolar. O Bahia faz um primeiro tempo até muito aliado com essa expectativa, porque o Bahia fez 2, poderia ter feito mais. A sensação que se tinha é que o placar 2 foi até barato, né, para o O'Higgins. E a revolta vem a partir do segundo tempo, porque o Bahia mostra mais uma vez uma faceta que não é estranha ao seu torcedor. A faceta da desorganização, a faceta da ausência de um jogador que possa mudar um roteiro complicado. Hoje o Bahia não tem esse jogador no seu banco, fundamentalmente, né? A faceta de um time que ainda não parece estar acostumado a jogar jogos grandes com a necessidade de carregar sobre si, sobre suas costas, um protagonismo que já lhe é imputado, né? A necessidade de você conviver com o favoritismo que é cunhado fundamentalmente por você ter um adesivo pregado, né, de que o Bahia é Grupo City, de que o Bahia é um time que recebe investimentos, aportes milionários, e tudo isso acaba não sendo condizente com o que o Bahia tem conseguido executar na prática em momentos cruciais das temporadas, né? Tudo isso associado a uma quebra de expectativa do torcedor que gera revolta. E gera com razão, o torcedor que está revoltado hoje, o torcedor que está desgostoso hoje, o torcedor que vai acordar de cabeça inchada amanhã, sendo provocado por rivais, ele está revoltado porque vai ecoar na cabeça do torcedor durante os próximos dias e semanas, Celso, se de fato o Bahia andou para frente, como a gente defendeu aqui em alguns momentos, ou andou para o lado, como alguns comentaristas também, analistas de futebol de outros canais chegaram a dizer, ou se a urgência do Bahia, que é administrado pelo City, é a mesma que o torcedor tem, né, de querer ver o Bahia conquistar coisas grandes, ou se o Bahia vai se dar por satisfeito com apenas algumas posições acrescidas na tabela, né, com o passar dos anos. A gente fala muito dessa questão do crescimento gradual, né, aquele crescimento solidificado, mas ele também precisa ser pautado, suportado por microconquistas. Se elas não acontecerem, o torcedor ele não vai acreditar no projeto. E aí o Ferran Soriano vai, por exemplo, hoje para a Fonte Nova, né, o homem forte aí do futebol, do City Futebol Group, vê um Bahia com limitações negligenciadas.
Então, tudo isso somado, eu acho que traduz o sentimento, Celso, num misto de indignação e revolta por tudo que aconteceu. Muito bem, meu caro Ravel. Muito obrigado, meu querido, pela transparência e pela honestidade. Foi importante aqui para a gente ter esse termômetro. Para o torcedor do Bahia, talvez ter uma ajuda aí para digerir, né, esse resultado. Que agora a gente vai começar a analisar. E aí, mais uma vez, eu peço para a galera deixar aqui o like, tá, no nosso programa. Por favor, deixa aí o seu like, faz uma diferença importante para a gente, faz com que o algoritmo do YouTube dê aquele empurrãozinho extra e faça com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Se você puder também deixar o nosso conteúdo como recomendação para alguém, isso aí será ainda mais legal para que a gente possa ir ampliando aos poucos a nossa base. Tá bom? Então deixa aí o seu like e deixe seu comentário, seu superchat para participar aqui do nosso programa. Agora, meu caro Ravel, vamos começar a contar essa história, tá? O Bahia, ele, como destaquei no começo, na abertura do programa, ele igualou o placar, né, em poucos segundos, né? O que todo o prejuízo, né, daquele péssimo futebol apresentado no jogo de ida, ele foi deixado de lado, né? Ele foi pago em poucos segundos quando o William José abriu o placar. E mais do que isso, né, o próprio William José, depois de perder o pênalti, talvez já até no prenúncio, ele conseguiu pegar o rebote e fazer 2-0. Como é que a partir daí o Bahia deixa tudo desandar? Como é que daí para frente começa a tudo ir para trás? Bom, começa, Celso, a partir do momento em que o Bahia não consegue manter o seu equilíbrio dentro do jogo. O primeiro tempo, ele parece até uma extensão um pouco do que foi o segundo tempo do jogo lá no Chile, quando o Bahia pareceu querer, de alguma maneira, ali, se lançar ao ataque, só que com muito mais organização, né? A gente já tinha expectativa de que o Bahia poderia ter uma postura um pouco mais agressiva, um pouco mais ousada na Fonte Nova, empurrado por sua torcida e pela necessidade de reverter a desvantagem que estava ali naquele momento, né, colocada. E o Bahia pareceu, assim, não querer dar muita margem para quem quer que fosse pensar de que essa vaga escaparia hoje, né? Como eu disse, assim, o Bahia sai com a bola, com 30 segundos de jogo, troca de passe que começa ali desde o princípio, e o Bahia chega ao gol assim com uma facilidade tão grande que naquele momento eu comecei a me dar razão sobre os meus prognósticos de que esse jogo seria tranquilo. Eu cheguei a dizer aqui algumas vezes que para mim o Bahia ainda era amplo favorito e que tinha tudo para fazer desse jogo de hoje um jogo fácil. E tinha mesmo. A maneira como o jogo começou, com 30 segundos o Bahia abrindo o placar, uma troca de passes envolvente, né, que começa ali com o próprio William José articulando bola do lado esquerdo ali, com o Juba, Jean Lucas também, toque servindo Everton Ribeiro, que serve a Ademir faz o cruzamento para o William José fazer o gol, abrir o placar, e com 30 segundos eliminar a vantagem que o time chileno tinha. Aquilo ali foi colocando na cabeça do torcedor aquele que tinha essa expectativa, a confirmação, e aquele que poderia eventualmente ter alguma dúvida, uma expectativa de que o Bahia seria diferente do que foi na partida de um modo geral lá contra o Chile. E esse poder de fogo do Bahia, ele poderia ter se manifestado mais ainda em alguns outros momentos, porque no primeiro tempo o Bahia foi senhor da partida. Acuou a equipe chilena o tempo inteiro, teve muito mais posse de bola, muito mais troca de passe, algumas finalizações, poderia até ter finalizado mais, mas conseguia chegar com perigo, sobretudo pelos extremos do jogo, assim, com Ademir, com Pulga, jogadores que faziam um bom primeiro tempo, né, e conseguiam fazer com que o Bahia tivesse mais volume, mais oportunidades, e poderia ter chegado inclusive ao segundo gol antes, não fossem alguns erros ali na tomada de decisão, em alguns momentos onde os cruzamentos eles passavam rente à trave e não aparecia ninguém para finalizar. O William José baixando muito para poder participar da construção da jogada, e ele não tinha fôlego suficiente para chegar para também ser a pessoa que iria fazer o arremate. Mas o primeiro tempo do Bahia, Celso, foi um bom primeiro tempo, tá?
O Bahia fez um bom primeiro tempo hoje na Fonte Nova. Primeiro tempo que foi fechado ali ainda com o segundo gol no rebote da cobrança de pênalti que ele perdeu, inclusive o terceiro pênalti que o William José perde vestindo a camisa do Bahia. Mas assim como em uma outra ocasião, né, contra o Internacional, ele conseguiu... Foi substituído por Del, né? Foi para cobrança, não estava disponível, não estava disponível para cobrança, né? Ele não estava disponível para cobrança, não. Ele sai numa troca dupla ali. Del e Everaldo entram, sai ele e acho que sai, na ocasião, acho que sai ou foi o Puga ou foi o Ademir. Depois que Oliveira entrou também, enfim. Mas o fato é que ele acabou não estando disponível para cobrança, não, e ele fez um rebote. O segundo gol que saiu até tardiamente, por tudo que o Bahia apresentou no segundo tempo, esse gol poderia ter vindo antes. Mas acaba 2-0 ali, com aquela sensação de que o Bahia 2-0 estava pouco. Assim, poderia ter descido para um 3-0, não seria nenhum absurdo. E a maneira como o Bahia sai do primeiro tempo, até aplaudido, a torcida reconhecendo que o jogo foi bom, foi sólido, e suficiente para que o Bahia continuasse levando a partida naquele tom, naquela cadência, naquele ritmo, Celso, para sair classificado. Eram 45 minutos iguais àqueles, e estava tudo certo. O torcedor ia esquecer completamente a partida ridícula que o time fez no Chile, e sairia de casa, ou sairia da Fonte Nova hoje com direção à sua casa, comemorando a classificação. Deveria ser assim. Só que a questão é que o corpo dos jogadores voltou para o segundo tempo, a alma não. O Bahia voltou a ser no segundo tempo aquilo muito próximo do que ele tinha sido no primeiro tempo da etapa da partida inicial, ali, da partida no Chile, né? Com a diferença que o O'Higgins ele só deu 2 finalizações hoje. A primeira com muito perigo no primeiro tempo ainda, onde a bola passa próximo à trave do goleiro Ronaldo, e a segunda que foi um gol assim que não tem muita explicação. O lance do gol do O'Higgins, pouco é falado em razão eu vi pouca gente falar, repercutir, em razão de que o que mais importa é a eliminação nos pênaltis. Mas assim, o gol, ele é uma cena assim patética, assim, de vários erros. Começa lá na frente, Ravel. Isso, com que o conjunto começa lá na frente, com uma perda de bola na ponta direita, que o time do O'Higgins vai conquistando metro a metro de campo, ganhando cada dividida, tropeçando, chegando na frente. Acho que o Bahia chega a recuperar a bola, perde a posse de novo e é quando sai o gol do O'Higgins. Então, de fato, me parece que naquele gol ali, o time todo resolveu colaborar. O time todo resolveu colapsar junto. Eu não sei se a minha memória me traiu, mas me pareceu isso aí. É isso mesmo, Celso. É uma sequência de erros individuais que fazem com que coletivamente o conjunto se sobressaia na falha, né? Porque você tem o erro de Ademir, você tem o erro, acho que se não me engano, foi Caio Alexandre ali na jogada, que tem uma hesitação em não fazer um passe mais ousado, mais arriscado, porque o árbitro está atrapalhando o seu campo de visão. Aí, nessa hesitada, o O'Higgins rouba a bola, aí é uma tentativa de finalização ou de passe ali que o Roman Gomes também não se porta da melhor maneira, e aí acaba dando o campo para um cruzamento dentro da área que não deveria acontecer. Aí a bola passa pelo meio das pernas, acho que Domingo também, né? E aí sobra para o Castilho fazer a finalização, assim, até de uma maneira estranha. Não, deixou a bola bater em cima dele ali, só direcionou o pé mais ou menos na direção do gol, mas foi uma pancada tão forte o cruzamento que ele só fez o que Mingo não devia ter feito, né? Aliás, o que Santiago Mingo, o que Ramos Mingo devia ter feito, fechado as pernas, né? Ele fechou as pernas ali, bateu em cima dele e foi pro gol, né? Isso, e aí esse gol, ele tem ele dá um contexto diferente para a partida, porque assim, não é que o Bahia estava sendo pressionado pelo O'Higgins no momento em que toma o gol. O Bahia, ele desmorona a partir de um gol num lance completamente fortuito, um lance despretensioso, onde o Bahia se dá a oportunidade de colocar seu adversário no jogo, né, de uma maneira completamente infundada e assim, não condizente com o que estava sendo o roteiro da partida. Não, e aí o gol desmorona o Bahia, o gol desorganiza o Bahia, e Rogério Ceni acaba cravando ainda suas digitais no resultado e na eliminação, principalmente, porque ele promove substituições que faz com que o Bahia evolua na partida. Não é que os atletas que estavam no campo estivessem naquela altura fazendo seus melhores jogos, mas as entradas do time desmoronaram a
a equipe. Então, essas substituições que fizeram com que o Bahia decrescesse em produção, e outros jogadores que fizeram um segundo tempo muito ruins comparados às suas performances na etapa inicial, fez com que em determinado momento do jogo o torcedor do Bahia aceitasse o que estava posto e olhasse assim e falasse assim, daqui não vai sair nada e vamos ver o que vai ser nos pênaltis, porque como eu disse, assim, o Bahia perdia poder de fogo, perdia capacidade de criação, o Bahia não chegou a dar assim, nenhum chute com perigo, né, no gol em determinado momento da partida para o final ali, porque o Bahia simplesmente perdeu o ímpeto, as substituições, as entradas de Everaldo, de Passou a Del, perder todas as pequenas disputas do campo, né? Aquelas pequenas disputas territoriais ali, as disputas mentais, psicológicas. O Bahia começou a perder uma por uma e não existiu. Parecia que simplesmente tinha... Porque a verdade é que tinha muito jogo aí, e parecia que era um eterno tempo de acréscimo, sabe? Onde o Bahia não conseguia produzir nada de forma organizada, cautelosa, cuidadosa em busca da melhor escolha ofensiva. Porque isso, na verdade, é muito na linha daquilo que a gente já falou também em relação à questão do mental, assim, desse Bahia, que já vem de alguns anos, um time que parece não saber lidar muito bem com suas pressões, com seus contextos desfavoráveis, né? E hoje foi mais um desses contextos onde o Bahia tinha muito tempo para poder permanecer organizado, uma torcida para poder empurrar o time. A torcida do Bahia, como toda torcida nesse momento, ela só precisava, Celso, de uma fagulha para ir junto. E essas fagulhas, elas foram muito espaçadas, sabe? Foram muito poucos momentos assim onde o Bahia tentou uma finalização com perigo. Ninguém chamou a responsabilidade naquela reta final. Não teve ninguém que botasse a bola embaixo do braço e falou, não, vamos lá, vamos comigo. Joga a bola aqui que eu vou fazer a gente andar no ritmo certo. Ninguém fez pelo isso. Contrário. Ninguém. Pelo contrário. Quem ainda conseguia fazer isso, como eu disse, assim, não com qualidade, não com inspiração, mas com vontade, foi sendo preterido na partida pelas escolhas de Rogério, assim, que para mim foi mal na decisão hoje, na composição, na leitura do jogo e fez o Bahia... Eu acho que ele contribuiu para que o Bahia entrasse nessa pilha, porque não é também como se o O'Higgins estivesse, de alguma maneira, crescido no jogo em relação a fazer merecer, por exemplo, a sua vaga nos 90 minutos, mas sim de neutralizar o Bahia para não se expor e ir para a loteria que parecia que era bom negócio para a equipe chilena. Em determinado momento, o O'Higgins se propôs e conseguiu executar com eficiência o antijogo ou o acabar a partida mesmo, o furar a bola, necessário para que o jogo ele não acontecesse mais. E aí, dessa forma, essas escolhas elas reverberam no que acontece no campo. O jogo dos 25 minutos ali para frente tem pouquíssimas oportunidades de parte a parte e o Bahia era o maior interessado de que o jogo voltasse a ter, né, ofensividade, criação, mas as escolhas foram mal conduzidas dessa forma. E eu acho que essa soma desse mental, com má atuação de atletas, com más escolhas do Rogério Ceni em relação ao que aconteceu na noite de hoje, eles acabam fazendo justiça na classificação, porque o pênalti ali, que eu nem estou entrando tanto ainda nessa parte da disputa da penalidade, mais ainda para o aspecto dos 90 minutos, Celso, o pênalti ali, da maneira como foi, é mais característica de cada atleta, conseguir bater bem ou não, preparação mental, psicológica para aquele momento, mas os 90 minutos onde o Bahia tinha amplas condições, era só repetir aquilo que tinha feito na etapa inicial. Assim, é um golpe muito duro na cabeça do torcedor, Celso, porque não tem muita explicação do porquê o Bahia voltou a ser, no segundo tempo, um Bahia opaco, vazio, sem graça, um Bahia que não conseguiu repetir aquilo que ele é característico até dentro da Fonte Nova, né? Vamos lembrar aqui, né? O Bahia estava invicto na Fonte Nova nesse ano, né? E não conseguiu manter o nível de performance de atuação que costumeiramente a gente vê e que conseguiu até fazer nos 45 minutos iniciais. E isso faz com que a gente sinta muito também, enquanto torcedor, a eliminação, porque ela é completamente fora daquilo que a gente tem de prognóstico. E a história dos pênaltis, aí já entrando aqui nessa análise também, na sequência já convido você a entrar comigo, Ravel. A gente viu aquela escrita
né, de certa forma, de quem entra em vantagem nos pênaltis se fazer valer, né? Mas por linhas tortas, por linhas tortas. E eu vou explicar por quê. Depois de Castilho fazer o gol do Higgins, né? A postura do Higgins não foi aquela completamente de antijogo, mas era aquela de quem estava interessado no resultado, de quem estava tranquilo com o resultado, e vamos ver o que é que vem pela frente, né? A gente viu, de certa maneira, o O'Higgins aceitar a limitação técnica a falta de criatividade, talvez, do setor ofensivo do Bahia, de bom grado. E aí a gente vai para os pênaltis. E nos pênaltis, podia ser que o Bahia entrasse cabisbaixo, né, e não conseguisse nada, mas não foi exatamente isso que aconteceu. A cada par de cobranças, né, eu gosto de analisar pênalti assim, os pares de cobrança. E aí, a cada par de cobrança, eu ia vendo que o Bahia me parecia mais perto de sair daquele par de cobrança em vantagem do que o O'Higgins. Principalmente por conta da atuação dos goleiros. Ronaldo estava indo muito seguro em todos os lances. Acho que ele toca em 3 bolas, né, nessa cobrança de pênalti. Além da bola que ele defende, eu acho que ele toca em 2 bolas ainda no cantinho, uma no lado direito e outra no lado esquerdo. Mas, no fim das contas, marcaram Gonçalves para o O'Higgins e Everaldo para o Bahia. Depois veio aquela história, né? Aquela velha história. Quem resolve com a bola rolando acaba desperdiçando nas penalidades. E Castilho, autor do gol do O'Higgins, né, com a bola rolando, desperdiçou. Boa defesa, inclusive, de Ronaldo. Depois Juba fez uma ótima cobrança e botou o Bahia em vantagem aí nesses pares de cobrança, né? Depois foi a vez de Pavês e Del. Pavês marcou e Del, uma das joias do Bahia, uma das promessas da seleção brasileira de base, né? Que foi acionado ali na reta final do jogo, no lugar de William Júnior, né? Ele desperdiça, bate mal e volta a colocar ali a disputa em igualdade. Depois, Vecino e Rodrigo Nestor marcaram e na última, né, no último par de cobranças, Brizuela marcou pela equipe chilena e jogou a responsabilidade, o peso da decisão da última cobrança nas costas de Everton Ribeiro, jogador mais experiente da equipe do Bahia, talvez o principal líder técnico que esse time teve aí nas últimas temporadas, né? Mas bateu mal, bateu bem mal Everton Ribeiro, e acaba sendo essa a fotografia da eliminação nos pênaltis. Com Del, uma joia, uma promessa, desperdiçando, e com Everton Ribeiro, principal referencial técnico, principal líder desse elenco, também desperdiçando. Melancólico, de fato, Rafael, melancólico. Pois é, principalmente porque, como você disse, Celso, assim, o Bahia começou tendo que correr atrás da vantagem estabelecida, né, dentro da ordem das cobranças. Eu também prefiro, né, acho que a maioria prefere, né, que comece batendo ali, porque meio que você já joga a responsabilidade no seu oponente. Parece que o O'Higgins ganhou a disputa ali na moeda e o Bahia acabou também conseguindo colocar as cobranças ali para o gol da Ladeira, onde se concentra boa parte da sua torcida, né, o gol do Dick ali, ele não tem uma camada de torcedores, né, então acho que esse termômetro também para disputa seria algo interessante, apesar de você ter a desvantagem de começar defendendo e não começar batendo, que é algo que normalmente melhor estabelece. E aí, como você mesmo pontuou, Celso, o Bahia ele até fez o mais difícil dentro do roteiro das cobranças, né? Foi se colocar em vantagem, né? Quando o Ronaldo consegue ganhar as cobranças. E aí, se colocar em vantagem, mudar a ordem natural ali do que tinha sido estabelecido, mas não conseguiu sustentar isso quando o jovem garoto Del, né, 17 anos, teve até personalidade para poder cobrar. A gente sabe que muitos aí nessas horas tremem, né? A gente ouve falar muitos relatos dentro do futebol aí de jogadores
experimentados, rodados, que pedem para não bater. Del teve personalidade para ir para a cobrança, mas cobrou muito mal. Tem mérito do goleiro, obviamente, na defesa, mas eu acho que ele executou mal a sua cobrança. Mal. E acabou, mais uma vez, ali colocando a equipe chilena sob a possibilidade de se colocar em vantagem, e assim ela o fez no intercurso da disputa, né, quando na quinta cobrança fez o seu quarto gol e jogou a responsabilidade nos pés de Everton Ribeiro de manter o Bahia vivo na disputa, né? Afinal de contas, se ele fizesse o gol, o Bahia iria ali para as cobranças alternadas. Só que Everton, ele não conseguiu fazer aquilo que dele se espera, né? Acho que você foi muito feliz quando colocou Everton Ribeiro como o líder técnico dessa companhia, né? Um jogador que desfila o seu brilho, a sua qualidade, vestindo a camisa tricolor, que costuma fazer isso e fez hoje muito bem nos primeiros 45 minutos. A partida dele era digna de avaliação top aqui dentro dessa perspectiva do campinho, que a gente vai ter aqui daqui a pouco. Mas ele bateu da maneira como ele costuma bater, que é uma maneira que eu costumo até dizer, converso com pessoas próximas a respeito assim, Celso, ou é digna de elogios a ponto do goleiro nem sair na foto, ou então é você golaço, também... né? Ou é golaço, ou é inacreditável. Ou é caixão, ou é caixão. Porque ou é golaço, o que acontece? Ou é ele vai pô, ele é um estilo de cobrança onde ele não toma, não parte para a bola com muita velocidade, ele não tem a intenção ali de fazer mais ou menos como o Juba fez, né? Que é uma cobrança onde você desloca o goleiro com seu posicionamento corporal, você faz toda a menção de que você vai chutar num canto e aí você vai lá e chuta no outro, né? Muda a direção do pé na hora da batida. No caso de Everton Ribeiro não tem nada disso, né? É como se ele esperasse o último movimento do goleiro para tomar a decisão de onde ele vai cobrar. Só que o goleiro do outro lado, ele também pode esperar a decisão do batedor, de Everton Ribeiro no caso. E foi assim que o goleiro do O'Higgins se postou, né? Esperou a tomada de decisão e a cobrança ela não vem com força suficiente para poder fazer com que o goleiro, mesmo que caia no canto, não consiga alcançar. É uma cobrança mal executada, é uma cobrança ruim, uma cobrança infeliz, né? Uma cobrança que não é condizente, inclusive, com a cobrança de último pênalti, né? Cobrança de fechar série, né? Foi uma cobrança mal executada, uma cobrança mal batida, não gosto do estilo. Não estou sendo aqui engenheiro de obra pronta, porque já falei aqui em outras ocasiões que cobrança de pênalti com firula é algo que não me desce. Assim. Não que a de Everton tenha sido exatamente uma cobrança firulada, mas é um tipo de cobrança que, para mim, abre muita margem, Celso, para que um bom goleiro, um goleiro de bom nível, possa ir lá e pegar, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Foi uma cobrança infeliz. Carabali, o nome da defesa. Da figura. Da peça, né? Da figura. Já tinha sido um cara que tinha sido importante em outros momentos da partida. Fez duas defesas hoje e faz com que o O'Higgins aí tenha o mérito de ter se classificado. Então, nos pés de Everton Ribeiro ficou essa responsabilidade. Ele que já deu muitas alegrias ao torcedor tricolor, hoje não conseguiu corresponder às expectativas que se tinha, né? Normalmente o craque da companhia também fica sendo como o último a bater. Eu também não gosto muito disso, porque às vezes pelo roteiro do jogo o cara pode nem chegar a cobrar. Ele acabou tendo a responsabilidade hoje. No caso do Brasil, né, com o Neymar na Copa. Isso. E acabou não correspondendo às expectativas que se tinha e também crava suas digitais aí na eliminação, porque se ele tivesse feito minimamente, a gente estaria adiando o resultado, qualquer que seja ele, né, dessas disputas de pênalti, e acabou não acontecendo. Muito bem, meu caro Ravel. Então, daqui a pouco a gente vai para o nosso campinho para a gente começar a analisar individualmente os destaques desse jogo. Mas antes, deixa eu chamar aqui, tá, os nossos queridos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Jogo Responsável e a Bet que trouxe para o ar essa campanha muito massa, que traz a essência, né, do que é ser torcedor brasileiro. Então, saca aí, tá bem massa. Dá o play aí, por favor, meu querido Alan. Generalizar. Pensa comigo. Será mesmo que todo brasileiro é fanático, maluco por futebol? Sim!
jogo! Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Então é isso. Bota essa paixão para jogo. É a campanha aí da Bet Nacional para essa temporada 2026. Lembrando, tá? Joga com responsabilidade. Isso aqui é um entretenimento para maiores de 18 anos. Muito importante você manter isso aí em mente, tá bom, galera? Isso aqui é bem importante mesmo. Vamos seguir em frente e para a gente abrir o campinho, eu vou pedir para o nosso querido Alan Roberto trazer uma mensagem que nós recebemos de Rodrigo Sá de Lima, que acabou de se inscrever aqui no nosso canal de fãs aqui do 45 Minutos, né, no nosso clube de membros do 45 Minutos. Então está aí na tela, sendo na coletiva, dizendo que foi o momento mais difícil psicologicamente da passagem dele e que perdurará para a temporada. E falou que tirou o Caio Alexandre porque ele estava saltando muito a linha. Então, essa foi a mensagem que nosso querido Rodrigo Sá de Lima, que acabou de se inscrever aí no nosso clube de membros, trouxe, né, fazendo um ótimo resumo do que foi a coletiva do técnico Rogério Ceni. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Que já virou membro aqui do 45 Minutos. Vocês vão ter acesso a mais vídeos exclusivos ainda. Meu caro Ravel, vamos começar a falar dele, falar de Ronaldo. Na minha opinião, apesar de a bola ter cruzado ali, né, toda a frente de sua meta no gol da equipe do Higgins, acho que Ronaldo não teve culpa no lance. E quando foi para os pênaltis, como eu falei, acho que ele foi muito bem, né? Bem no nível que as pessoas mais críticas podem até falar que faltou força no punho ali, né? Porque chegou a tocar em 2 bolas que acabaram mesmo assim entrando no seu gol. Vejo diferente. Acho que ele foi bem em basicamente todas as cobranças. Em 4 das 5 cobranças, ele foi em direção à bola, teve muito perto de tocar na bola, se não tocou e se não defendeu. Então, acho que ele fez a parte dele, mas queria, de toda forma, a sua análise. Eu tô com você, Celso, integralmente. Acho que Ronaldo propiciou, inclusive, a possibilidade do torcedor sair de hoje feliz da Fonte Nova no momento em que ele conseguiu fazer a defesa de um pênalti, né? Então, ele fez a parte dele ali. O problema é que 2 jogadores do Bahia que foram cobrar não fizeram. Eu tô com você, acho que um verde musgo tá bem colocado aí para Ronaldo, porque a gente também não pode elevar tanto o sarrafo, né, pelo fato do Bahia não ter conseguido se classificar da atuação, de modo geral, mas eu acho que a boa postura dele na maioria dos pênaltis ali, o primeiro ele quase pega, acho que o primeiro talvez dos pegáveis ali fosse o que a gente mais lamenta não ter conseguido defender, mas a gente tem que também convir que ele conseguiu fazer uma defesa de um nível de exigência muito, muito alto. A cobrança que ele defendeu foi assim uma boa cobrança. Diferente das batidas de Del e Everton Ribeiro, que a gente consegue ver demérito no batedor, Celso, a cobrança que ele defende é uma boa execução. Uma execução onde normalmente a bola vai morrer no fundo das redes, né? E Ronaldo ele conseguiu ter uma atuação boa nessa defesa, no cômputo geral da partida também, quando foi exigido, que foi muito pouco, é verdade, mas verde musga eu acho que é justo. Muito bem. Então, dessa forma, a gente inaugura o nosso campinho com o conceito bem, tá? Para nosso querido Ronaldo. Como é que você viu aí o nosso querido Roman Gomes? Vermelho, muito mal aí para Roman Gomes, não gostei da atuação dele. Acho que ele fez junto com Gabriel Xavier aí, o lado direito do time do Bahia sofrer muito. Uma atuação muito ruim no segundo tempo, muito abaixo. Entrou na pilha dos adversários, vacilou no lance do gol, né, nessa falha coletiva que a gente já tinha alertado aqui. E acho que a atuação dele foi uma atuação muito ruim. Se Gilberto tivesse à disposição, certamente teria sido acionado. Gilberto, que hoje não esteve entre os relacionados aí porque fez essa semana uma cirurgia para retirada do apêndice, né? Um problema que acabou acontecendo de uma maneira muito fortuita e que fez com que o Bahia também pagasse uma conta hoje de não ter ali no setor direito nem zagueiro praticamente, nem lateral à disposição, à exceção do garoto Fred Lippert. Volto a dizer aqui, não acho que o Fred deveria de fato ser um jogador acionado para uma partida do nível de criticidade que se tem hoje, e acho que Roman Gomes não correspondeu às expectativas criadas ali
pela segurança que ele deveria dar no lado direito e não conseguiu. Vermelho para ele. Então vamos seguir analisando aqui esse lado direito do sistema defensivo do Bahia e vamos com o Gabriel Xavier, que, como você falou, acabou que era uma terceira opção, né, para esse setor. Mas por questões aí de desfalques e por questões de montagem de elenco, acabou sendo acionado nesse jogo decisivo. Você acha que ele teve algum tipo de participação, algum problema na atuação de Gabriel Xavier? Eu estou tentando lembrar aqui e sendo franco, não estou recordando aqui de nenhuma falha, sabe, grave do Gabriel Xavier, apesar de ele ser essa terceira opção para o setor. Eu não acho que passou por aí, né, a eliminação do Bahia, mas estou curioso para saber o que você achou aí de Gabriel Xavier. É a atuação ruim que não se notabiliza pelo principal do que um zagueiro costuma fazer na partida, sabe, Celso? Até porque o O'Higgins, ele não incomodou o Bahia nesse nível, né? Os zagueiros do Bahia, eles não precisaram zagueirar na partida de hoje. Destacar, eles precisaram apresentar isso. Eles precisaram apresentar virtudes que Gabriel Xavier definitivamente não tem, né? Gabriel Xavier não é um jogador que tem qualidade com a bola no pé. Ele não é um jogador que consegue fazer uma construção. Não é um atleta que tenha refino técnico para tratar a bola como se fosse sua amiga. Pelo contrário, Gabriel Xavier com a bola nos pés é um terror. Gabriel Xavier com a bola nos pés age como se ela fosse um corpo estranho. E esse tipo de debilidade é conhecida pelo elenco, pela comissão técnica e fundamentalmente pela torcida. Todo mundo sabe que Gabriel Xavier não tem essa qualidade. Isso não o torna um zagueiro inútil, mas torna um zagueiro incapaz de executar a principal função que um zagueiro tem jogando na faixa de grampo que ele joga. Entende, Celso? Porque ele tem a responsabilidade de ser o zagueiro que joga na faixa central e o primeiro condutor da bola que inicia as jogadas do Bahia pela forma como o time se porta em campo. O Bahia que costuma fazer uma fase ofensiva ou num 3-4-3 ou num 3-4-1-2, fazendo com que o Roman Gomes desça como um zagueiro pela direita, o zagueiro central, que hoje foi ele, né, o Gabriel, fazendo essa saída e o Mingo jogue mais pelo lado esquerdo. A bola começa saindo por ali, para depois chegar, né, ao primeiro homem de meio campo ou aos jogadores de beirada, para que eles deem sequência na jogada, né? Gabriel, ele simplesmente não consegue fazer isso. Em determinado momento do primeiro tempo, o Bahia até muda um pouco a função, fazendo com que Juba baixe para Mingo fazer essa primeira condução. Mas foi durante pouco tempo mesmo, assim, 1 ou 2 jogadas. Depois ele volta à formação habitual ali, onde ele fica com essa responsabilidade e ele não dá conta. Erra muito, hesita muito, demora muito para tomar uma decisão, gerando impaciência no torcedor, porque não é a sua principal virtude. Eu até já disse isso aqui em outras ocasiões. Eu acho ele um zagueiro útil para contextos de partidas, onde o Bahia precisa se defender bem na bola aérea, onde o Bahia precisa ter um cara que possa, de alguma maneira, participar dos desarmes ali, dar uma segurança defensiva maior. Mas essa função de zagueiro construtor, ele não tem capacidade técnica de fazer. Não é o erro de Gabriel hoje, não é um erro estranho a ninguém que acompanha o Bahia mais de perto. Fora uma hesitação que ele teve, acabou tendo ali num lance que o juiz acabou marcando falta, do jogador do O'Higgins, onde ele acaba dando uma vacilada para tocar para Ronaldo e poderia ter complicado ainda mais ali. Mas achei falta ali, eu achei falta do também. jogo. Mas foi falta, foi um lance faltoso mesmo. Só mostra ali, na verdade, aquela hesitação, ela demonstra o que Gabriel Xavier é, um zagueiro que tem dificuldade de tomar decisões com a bola no pé, e por isso que ele vai com muito mal hoje aí. Eu confesso, meu caro Ravel, que eu não achei ele muito mal não, mas a gente vai aí com a sua análise. Eu achei ele razoável, tá? Quando eu só costumo tecer algum comentário aqui, quando minha análise destoa mais de um nível, né, de quem está comentando. E como é o caso, eu resolvi destacar isso aí. Eu acho que Gabriel Xavier foi só ok, né? Não, como eu disse, não acho que passou por ele, né, a derrota do Bahia. Acho que ele foi bem em 1 ou 2 interceptações, né? Nas divididas aéreas ali, acho que ele foi melhor do que pior, né?
na dividida ali pelo chão, acho que foi um meio a meio. Eu daria um razoável para ele, mas vou respeitar aí a sua análise, tá? Como nosso setorista do Bahia, e a gente vai também de muito mal com Gabriel Xavier. Aí a gente vai Não, falar... tranquilo, meu amigo. E até bom que você faça essa ponderação, porque, obviamente, eu não posso dissociar completamente aqui o componente passional da minha análise, né? Torcedor que tá cansado de ver determinadas coisas se repetirem, né? Você tem uma expectativa e muitas vezes você vê aquilo não sendo correspondido por algo que você, como eu disse, assim, é costumeiro, é muito vezeiro de se ver e é bom esse contraponto aqui. E assim, eu peço principalmente que o torcedor, além de deixar o like, que é muito importante aí quando estiver vendo esse conteúdo, que possa entender também que nesse momento aqui a gente vai ter uma avaliação individual que não necessariamente ela vai trazer com perfeição esse contexto, porque a gente está falando de um golpe muito duro, né, de uma eliminação. Exato. Imediatamente, com o sentimento ainda aflorado, sem ter tido a possibilidade ainda de ter visto ali os melhores momentos do jogo e fundamentalmente olhando como um todo a eliminação. Talvez o nosso critério de avaliação, de análise aqui, ela pudesse ser um pouco mais brando, um pouco mais arrefecido, Celso, se, apesar de todos os pesares, o Bahia chegasse a avançar a próxima fase, né? E aí a gente tende a pender essa régua um pouquinho para baixo em razão das circunstâncias. Muito bem. Aí agora a gente vai falar de Ramos Mingo, tá? Companheiro aí de Gabriel Xavier na noite dessa eliminação. Ramos Mingo, que é um pilar, né, desse sistema defensivo do Bahia. Esse foi discreto no jogo, né? Porque, como eu disse, assim, se o sistema defensivo ele não teve muito o que cumprir em termos de papel, né? Em razão das circunstâncias, de não ter sido tão atacado, ele também acabou não participando tanto de construção, né? Acabou sendo uma peça um pouco mais sem função nesse jogo de hoje. Quando teve que entrar, interviu fazendo o seu ali. Vou colocar um razoável aí para ele. Muito bem, então razoável aí para Santiago Ramos Mingo. E agora a gente vai falar de Luciano Juba. Eu já vi aqui no chat, e vocês fiquem à vontade aí, galera, tá? Para dar aquela cornetada também nas nossas análises, para deixar seu comentário. Fica à vontade mesmo. Eu já vi a galera falando mal aqui de Juba. Eu destacaria a belíssima cobrança de pênalti dele, muita qualidade, né, naquela batida. E teve um cruzamento dele, uma fatiada, que eu falei, não acredito que ele vai conseguir arrumar uma bola daí. Uma bola já no reta final ali do segundo tempo, talvez 30 e poucos minutos do segundo tempo, ele recebe uma bola enfiada na ponta esquerda e ele consegue dar uma fatiada que a bola vem no segundo pau com um veneno assim, sabe? Um veneno. Velho, esse cara tem muita qualidade, velho, no pé. Mas eu não sei se ele consegue manter o sarrafo alto que ele mesmo consegue elevar, né? Ele consegue ter alguns níveis de atuação que faz com que a nossa análise sobre Juba sempre seja um pouco mais pesada, porque a gente sabe que ele é capaz de entregar, e isso sempre pesa nas minhas avaliações. Mas como é que você acha que se houve aí Luciano Juba? O sarrafo é sempre mais alto para os bons, né? E no caso de Juba, ele está nesse rol. É um jogador que dele se espera muito e ele tem essa responsabilidade de fazer o Bahia ser um time mais criativo, né? A gente falou muito aqui em lives anteriores, Celso, da mudança de perfil desse Bahia, né? De ser um time que abriu mão da qualidade técnica embarcada em detrimento de ser assim, um time mais físico, né? Um time que tem mais compleição, um time que tem mais capacidade de guerrear, né? E isso fez com que, de fato, o Bahia fosse mais nessa linha de ser um time que disputa cada bola, privilegiando a força, e com isso uma queda de desempenho técnico mesmo, assim, por causa das peças, né? Uma maior prova disso vai ser na próxima posição que a gente vai avaliar daqui a pouco, quando o Acevedo ele acabou se tornando o titular da posição e não tem a mesma qualidade de Caio Alexandre, mas é um jogador com muita raça. Juba, ele acaba sendo, dos jogadores que ficaram aí entre os 11, Celso, aquele que tem dentro de si a maior responsabilidade de ter ainda esse refino técnico, né? Dele se espera muito. É por isso que
as boas partidas de Juba, elas entram num limiar de avaliação que talvez, sendo outros atletas, a gente puxaria o critério mais para cima, né? No caso de Juba, tende a puxar mais para baixo, porque a gente sabe aquilo que ele pode dar, né? Então, a partir disso, e esse lance de fato do cruzamento, principalmente, foi um cruzamento bonito até, né? Pela capacidade que tem de se bater na bola, mas é por esse motivo que ele vai de razoável, e a gente sempre espera um pouco mais aí de jogadores com o quilate de Juba. Muito bem, razoável, portanto, para Juba. Mas aí, isso aí já reflete algo que eu consegui sentir. Eu sentia mais confiança no lado esquerdo do sistema defensivo, mais consistência do que do lado direito. Agora a gente vai analisar o meio campo, tá, do Bahia, que teve Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Como é que você analisa aí esse trio? E até lhe peço permissão, Celso, para fazer também uma avaliação já com as substituições, porque eu acho que... E Rodrigo Nestor, né? Né? E assim, nesse jogo de hoje, eu peso muito a avaliação hoje em relação às mudanças, não porque a gente vai falar aqui de jogadores que entraram super mal, até o meio-campo a gente vai até perceber que não foi isso, não foi esse o caso, mas como as substituições, elas para mim, elas depõem contra o time, né? A leitura do jogo fez com que as substituições elas não fossem as melhores possíveis para aquele momento, né? E a gente vai ver muito isso no ataque, quando, principalmente, já dando um spoiler aqui, você tem um jogo onde a necessidade de ruptura de linhas, onde você precisa vencer uma equipe portada em bloco médio, você não tem um Sanabria entrando em campo, pelo contrário, você tem ali um trio de ataque que deixa de ser leve para ser um trio pesado, é algo que não entra na minha cabeça. Mas no meio-campo, não. No meio-campo, você teve quase que uma homogeneidade ali das atuações. Eu digo isso porque Caio, enquanto teve fôlego, pulmão, fez uma partida média, e Acevedo, que entrou em seu lugar, também foi médio, então ambos vão com um razoável, né? Jean Lucas, ele teve um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. Eu acho que dentro dessa perspectiva, eu vou colocar aí um jogou mal, um laranja para ele, porque eu acho que o segundo tempo ruim dele pesa mais do que a primeira atuação, o primeiro tempo bom que ele acabou fazendo. E Rodrigo Nestor, ele teve uma atuação nota 5. Então ele também vai com um amarelo, muito mais pelo fato de não ter conseguido ter tido assim, tantas ações com a bola para melhorar o meio-campo do Bahia, que no segundo tempo foi mal, né? Mas conseguiu executar uma boa cobrança de pênalti, então razoável aí para ele. E Everton Ribeiro, Celso, eu deixei para o final, porque ele viveu momentos muito estranhos dentro dessa partida. O primeiro tempo dele foi assim digno de aplausos de pé, sabe? É um primeiro tempo que, se você consegue a classificação, facilmente ele consegue também confrontar a atuação abaixo do segundo tempo, e aí você fica ali um pelo outro, pendendo a dar um verde musgo, ou até mesmo um verde máximo, né? Um verde Paulo Sérgio, como a gente costuma dizer aqui. Mas aí quando você olha queda de ritmo de atuação no segundo tempo e perda do pênalti determinante para a eliminação... Eu acrescentaria ainda o sumiço dele na fase aguda ali do jogo, sabe? No momento crucial. Eu esperava que ele chamasse a responsabilidade. E isso não aconteceu. Isso. E aí, é nesse momento que você acaba também, né? Se perguntando por que o Bahia não tem alternativas ao jogador, né? Que pode oscilar, que pode ver maus momentos, que pode não ter tão boas jornadas como ele acabou tendo nos 45 minutos iniciais. E a gente ainda vai falar muito bem de Everton Ribeiro aqui. Muito. Pode ter certeza. A gente ainda vai babar muito o ovo desse cara, velho. Porque joga demais. E o primeiro tempo dele foi digno de todas essas honrarias. Mas aí no segundo tempo ele dá uma caída, e até natural, né? Um jogador que já está numa fase final da sua carreira e pode acabar faltando pulmão mesmo, faltando perna. E hoje acabou faltando, e a cobrança de pênalti acabou indo mal também. Eu acho que o grande problema é nessa política de contratações, você olhar para uma partida como a de hoje e saber que você precisa manter Everton Ribeiro por 90 minutos, porque quem vai ser acionado não tem a mesma qualidade técnica embarcada, e aí você se vê refém das circunstâncias. Por esse motivo eu vou colocar um razoável para ele, tá? Talvez até pudesse pesar um pouco mais a mão aqui, porque, como eu disse, é o pênalti perdido, é a foto impressa, né?
da eliminação, mas o primeiro tempo dele foi bom. Ele foi o melhor jogador do Bahia no primeiro tempo. E aí a gente acaba fazendo uma espécie de compensação em razão disso. Muito bem. Então agora vamos analisar o setor ofensivo, tá? Começou com Ademir e Pulga abertos e William José na referência. Depois Everaldo e Del, né, acabaram entrando no jogo, formando uma dupla de centroavante e Kik também por ali. O ataque do Bahia no primeiro tempo, Celso, funcionou bem, se portou bem, tá? O William José, ele contribuiu bem, é um jogador que a torcida do Bahia até tem uma certa dificuldade de aceitar como homem-gol do projeto, justamente porque em vários momentos, assim, ele é um cara que ele acaba participando mais da construção da jogada do que necessariamente ser o cara do último toque. Ele até foi esse cara do último toque hoje no gol aos 30 segundos, né? Mas ele de fato sai muito da área, de fato contribui muito para a armação da jogada, e eu acho que o fato dele não ser esse centroavante com todas as características de centroavante, aquele cara que fica paradão na área esperando a bola chegar, é que faz com que muitas vezes o torcedor tenha a sensação de que ele não está lá para conferir quando o time precisa. Eu acho que não foi o caso na noite de hoje, tá? Acho que ele teve uma atuação boa diante das circunstâncias. Enquanto pôde render, foi bem. Eu vou colocar um verde musgo aí para ele. E acho que o grande problema, na verdade, não foi ele, necessariamente. Foi quando o Bahia se viu aí na necessidade de substituir e mexeu mal. Porque ele, assim como Ademir e Pulga, tiveram atuações dentro de um limite que a gente pode julgar como aceitáveis, principalmente se a gente olhar os seus substitutos. É por isso que eu vou fechar aqui a avaliação dos titulares, colocando um razoável para Pulga e um razoável para Ademir. Acho que esse razoável, ele ganha mais essa cor até pela atuação dos substitutos. Tá? Pulga alternou bons e maus momentos na partida, Ademir da mesma forma, Kik, Del e Everaldo não alternaram esses momentos. Eles simplesmente não elevaram o nível de atuação do setor. É por isso que todos eles aí vão ganhar laranja, tá? E jogou mal. Everaldo por estar apagado, Kik por estar pouco inspirado e Del, sobretudo, porque acabou perdendo um pênalti que também contribui para a eliminação do Bahia na noite de hoje. Então esses jogadores eles acabaram também cravando seus nomes aí na eliminação por motivos diferentes, né? Kik não conseguiu melhorar, Everaldo mais uma vez entrando ali quase que como um ponta. Pô, Sanabria vendo o Everaldo ser acionado numa partida como a de hoje, assim, eu acredito que deve dar muita raiva sair, assim, né? no jogador, velho. É uma situação assim que eu não sei como é que eu, enquanto atleta, se eu fosse atleta, se eu conseguiria ter. Como é que o cara vai pro treino natural, amanhã, né? Isso. É natural da profissão você ser preterido pelas escolhas do comandante, entender que isso é do trabalho, mas assim, como você falou aí, Celso, treinar amanhã, se reapresentar e saber que você poderia ter contribuído mais para o time, que a sua atuação poderia determinar uma classificação, eu acho que é algo que deve realmente pesável para um atleta, principalmente porque quem foi acionado não é o cara da função, né? Até já jogou ali muitas vezes, mas muito mais por uma teimosia, na minha avaliação, do que necessariamente por algo projetado para essas circunstâncias de jogo, até porque, como eu disse, assim, quando entra aí a segunda vez em sequência que o Rogério faz isso, né, coloca aí uma dobra de centroavantes, o Bahia não muda o seu estilo de jogo e passa a jogar bola na área, sabe, Celso? Ou seja, não é como se essa ocasião ela fosse proporcionada pensando num time que vai ser um time de bola aérea, um time de cruzamento, um time agudo pela verticalidade, sabe? De ser um time de tentar atacar de outra forma. Não, parece até que, na verdade, é algo pensado e mal executado, sem que ninguém consiga compreender como é que aquilo pode ter passado na cabeça do treinador, achando ele que vai dar certo, porque até agora não deu, assim, em nenhum momento. Seja no Everaldo de 2024 ou nessas tentativas aí passadas que aconteceram em 2026 e naturalmente também não surtiram efeito. Muito bem. E para a gente fechar, vamos analisar o técnico Rogério Ceni, tá? Que acho que está longe, obviamente, de a gente falar de balançar, de não balançar, mas vai pesar aí, né, na conta da temporada. Vão pesar, né, aqui na conta da temporada as escolhas que ele fez ao longo dessa noite, né?
Ah, com certeza, Celso. O Bahia vinha fazendo toda a sua temporada até agora, comendo boi aos bifes, cozinhando tudo o que precisava cozinhar e acertando todos os ingredientes, o tempero da cozinha, tudo bonitinho. De repente, o Bahia se viu colocado, a partir do resultado de hoje, numa panela de pressão. E essa panela de pressão, ela vai precisar de muito pouco para estourar nos próximos dias, nas próximas partidas. É bom que a gente lembre aqui que o Bahia pega a Juazeirense em jogo único no sábado para se classificar eventualmente à final do Campeonato Baiano. Né? E em seguida, o Bahia tem o seu principal rival pelo em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, são partidas com um potencial destrutivo enorme. Partidas que tendem a inflamar ainda mais o torcedor. Esse jogo com o Juazeirense ganhou uma dimensão completamente diferente, né? Exatamente. E tudo isso a partir das escolhas do treinador na noite de hoje, né? Que já havia se abraçado ao pragmatismo no jogo no Chile e que, para mim, comete erros de leitura assim, crassos dentro do que ele poderia fazer. Eu já tinha deixado isso aqui muito claro quando eu falei que, para mim, ele deveria ter escolhido o Sanabria, quando eu acho que ele acabou fazendo outras substituições que não contribuíram para que o Bahia melhorasse de postura na partida. E eu acho que isso está totalmente na conta do treinador, que está vivendo o dia a dia, que tem responsabilidade de fazer com que o seu trabalho ele repercuta positivamente nos atletas e o time consiga os resultados, né? Se a gente está falando de uma eliminação hoje, a gente está falando muito porque, na minha leitura, o Rogério ele não conseguiu executar bem a sua proposta. Ele, em alguns momentos, ele vacilou, hesitou nas escolhas, fez escolhas ruins, fez com que o time retrocedesse em relação ao que já vinha apresentando, principalmente na noite de hoje. A gente falou muito aqui, teceu muitos elogios ao trabalho e à preparação para esses duelos eliminatórios. E quando chegou no duelo, no confronto de 180 minutos, Rogério ele foi mal lá e foi mal aqui, e foi, para mim, um dos principais responsáveis pela eliminação do Bahia, eliminação que será muito sentida, afinal de contas, com a derrota nessa fase, o Bahia nem sequer jogará a Sul-Americana. O Bahia não conquistou o direito de jogar uma competição internacional no decorrer de seu calendário. O Bahia que no ano passado fez 80 jogos e que esse ano tinha a possibilidade de fazer 77, até 77, talvez feche o ano com cerca de 60, 65 jogos, porque não conseguiu alcançar objetivos que eram vistos como simples na sua temporada. E muito disso se dá pela má execução do trabalho do treinador num momento crucial dessa temporada que ainda está no início. É por isso que o Rogério Ceni vai com muito mal hoje, Celso, e é um muito mal que tende a ficar ecoando na cabeça do torcedor ainda também por muito tempo. Muito bem, então o técnico Rogério Ceni vai com o vermelhinho aí no conceito e fica aí para o print, tá? O nosso campinho de Bahia 2, O'Higgins 1, mas com a eliminação do Bahia nas penalidades. Outro membro aqui do nosso clube de membros, o Léo Guaitolini, um abraço para você. Tá lembrando que o Bavi do Campeonato Brasileiro é só em 11 de março, de fato, tá? Ele tá correto. Esse Bavi é só 11 de março. Agora tem o jogo pelo Baiano e depois, só em 11 de março, que tem o compromisso. Porque na verdade o Bahia teria nessa rodada aí o jogo contra a Chapecoense, que acabou não acontecendo, né? E aí esse duelo que aconteceria seria válido pela quarta rodada, o Bavi acho que é pela quinta rodada. Que até também teria que ser adiado se o Bahia tivesse passado de fase. Então o nosso amigo Léo aí tá correto. Muito bem. Dito isso, deixo um abraço aqui no meu querido Ravel Pinheiro, em toda a audiência que acompanhou a gente ao vivo. Muito obrigado, tá, galera, pela companhia até aqui. Obrigado pelos comentários que vocês foram deixando para nos orientar, para fazer parte, de fato, aqui do nosso programa. Agradeço também a você que escolheu dar esse play em qualquer momento que seja. Muito obrigado, tá, por sua audiência. Obrigado por fortalecer o nosso trabalho. Se você puder, deixa aqui o seu like, deixe o seu comentário. E não esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do 45 Minutos. Um abraço, Ravel. Um abraço, Alan Roberto, editor aqui da nossa live.
e um forte abraço a todas e todos. Até o próximo, valeu, tchau, tchau.